Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou explicar para vocês essa lição aqui, né? Da constituição dos átomos. Muitos me enviaram essa lição. Estou gostando muito, vocês capricharam. É isso aí, pessoal. Vamos prestar atenção agora, tá? Primeiro eu quero falar dessa palavra, constituição. O que significa constituição dos átomos? Constituição é do que o átomo é formado, do que ele é formado. Então eu vim falar para vocês que todo átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Todos os átomos. Quem são todos os átomos? Eles estão... Átomos ou elementos químicos, né? Quase a mesma coisa. Todos os átomos estão organizados aqui na tabela periódica, né? Cada quadradinho desse tem um nome, cada quadradinho desse representa um átomo, o nome, o símbolo de um átomo que a gente chama também de elemento químico. Então, todos esses átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. A quantidade de prótons é o número atômico do átomo, né? Lembra que eu falei que o número 1 é o hidrogênio, o 2 o hélio, aí o 3 o lítio, 4 o berílio, assim por diante? E o que diferenciava um do outro era o tamanho? É mais ou menos isso mesmo. Porque o hidrogênio é número 1 porque ele só tem um próton. O hélio é 2 porque tem 2 prótons. Se ele tem 2 prótons, ele é maior do que o hidrogênio que tem 1. E assim por diante. Esse aqui, por exemplo, ó, o RH é o ródio, número 45. Então, quer dizer que ele tem 45 prótons no núcleo atômico. Só repetindo, porque vocês já copiaram no caderno também, o único átomo que não tem nêutron no núcleo é o hidrogênio, ele é o menorzinho. Ele é formado apenas, como eu desenhei aqui para vocês, por um próton no núcleo e um elétron. O elétron ele fica girando em torno do núcleo, e entre o núcleo e o elétron tem um espaço. Não tem nada aqui, é vazio, é um vácuo. Ausência de matéria. Cada partícula dessa é matéria. Próton é matéria, elétron é matéria. O elétron é bem pequenininho, bem menor. Depois eu vou colocar a medida deles, o quanto que ele é menor. O próton é quase 2.000 vezes maior que o elétron. O elétron é bem pequenininho e ele fica girando em torno do núcleo. Não encosta não, tá em torno. Tem um espaço aqui entre o núcleo e os elétrons. Isso acontece em todos os átomos. E aí aqui eu dei o exemplo do oxigênio também. O oxigênio tem no núcleo, além de próton, nêutrons. Todo átomo tem prótons e nêutrons no núcleo atômico e em volta os elétrons que ficam girando. A eletrosfera é imaginária, né? O que ela representa? O movimento que esses elétrons fazem em torno do núcleo. Eu falei errado. A eletrosfera não representa o movimento. Ela é como se fosse... Sabe a avenida? A avenida que passa os carros? É como se a eletrosfera fosse a avenida e os elétrons os carros. Só que a eletrosfera não existe, mas os elétrons passam sempre pelo mesmo lugar. Então acaba fazendo essa trajetória. Ela é imaginária, eles fazem sempre esse movimento. Eu desenhei aqui pontilhado, mas nos livros ou símbolos de átomos vocês vão encontrar a eletrosfera desenhada continuamente, como eu fiz nos outros desenhos. Como eu fiz aqui, ó, nesses desenhos, né? A eletrosfera é desenhada continuamente, que é o lugar que os átomos ficam circulando. Esse modelo aqui é bem mais atual, ó. Ele não desenha a eletrosfera, ele desenha
os elétrons se movimentando, né, em torno do átomo. Então, tem elétron que fica assim em torno do átomo, tem uns que fica assim, tem uns que fica assim, girando, 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 e o núcleo lá no centro. Esse aqui também representa legal o modelo atômico, ó, os elétrons ficam assim. Imagine o ferro, né, que tem 26 elétrons, quantos ficam, né? Tudo girando em torno do átomo. Deu, gente, para entender um pouco isso? Depois vocês me falam, comentem para mim nos nossos meios de comunicação. Vocês lembram que no começo do ano eu passei um trabalho de pesquisa dos modelos atômicos, né? Então vocês já tinham visto um pouco isso. E agora a gente vai meio que fechar esse assunto, né? Eu não vou ficar falando aqui os nomes de cada cientista para não confundir. Depois eu faço um resuminho e passo para vocês, mesmo porque vocês já fizeram o trabalho de pesquisa, vocês têm aí no caderno, né? Que eu pedi para deixar no caderno. Então, pessoal, nas próximas aulas eu vou tentar esclarecer como os cientistas descobriram todas essas coisas, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Esse modelo aqui, ó, ele é um pouco mais antigo, ele é um pouco mais parecido com o que nós estávamos vendo, né? Que é o átomo representado por esferas. Só que aqui já foi incluso o quê? Cargas elétricas, os elétrons e o núcleo atômico positivo. Então já foi um dos cientistas que já tinham descoberto que não era só uma esfera, que tinha mais alguma coisa. Aí depois eu explico direitinho também o que é esse negócio que aparece de negativo e positivo, falando que o núcleo do átomo é positivo e os elétrons que estão em torno são negativos, né? Dando a propriedade elétrica do átomo. Então a gente vai começar a estudar todas essas coisas, que é bem complexo e bem importante para toda a tecnologia que nós temos hoje. Então, ó, esse aqui é um dos modelos mais antigos. Depois veio esse aqui. O cientista ele tinha descoberto só que o núcleo era positivo e tinha os elétrons em voltas. Depois teve outro que descobriu que além de prótons no núcleo, tinha nêutrons também. Né? Ó, aqui deu para ver bem, ó, os prótons e os nêutrons. Tá? Se vocês pesquisarem modelo atômico, vocês já pesquisaram, né? Mas se pesquisar no Google e colocar imagem, vocês vão ver várias imagens, né? Dessas. Eu achei legal a gente deixar registrado no caderno, bonitinho, para fixar bem. Esse modelo é espetacular. É mais recente, né? Nem aparece a eletrosfera. Só os elétrons dando a entender o movimento do elétron, né? Eles se movimentam, eles ficam girando, tá? Eu vou dar alguns exemplos de fenômenos que acontecem com essas partículas, tá? Que o ser humano há muito tempo já consegue mexer com essas partículas. Por exemplo, no núcleo atômico, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra, núcleo atômico, né? Ó, quer ver? Vocês já não ouviram isso aqui, ó? Ó, núcleo atômico, bomba atômica, bomba nuclear, bomba atômica nuclear. Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso. Sabe o que é isso? É quando o ser humano, com muita dificuldade, porque é muito difícil mexer no núcleo atômico, consegue manipular, mexer com essas partículas. Porque o núcleo atômico, as partículas, elas estão muito juntas, muito concisas. É uma energia, é uma ligação muito forte. Então, quando consegue mexer no núcleo atômico de qualquer átomo, tá? É liberado muita energia e precisa de muita energia. Então, existe 2 tipos de bomba atômica. É tudo a mesma coisa, tá? Bomba atômica, bomba nuclear, bomba atômica nuclear, né? Existem 2 formas de manipular o núcleo atômico. Ou você quebra ele, estoura ele, ou você faz como no átomo de hidrogênio, ou você faz juntar os prótons. O átomo de hidrogênio tem só um próton.
exemplo, vocês sabiam que o Sol, nosso Sol e todas as outras estrelas são formadas por a maior parte dos átomos que compõem as estrelas são hidrogênio e hélio. O que acontece? Uma constante bomba nuclear lá dentro. Fusão nuclear. A palavra fusão é união. E também acontece fissão nuclear. Fissão é quebra. Então, núcleos de hidrogênio constantemente se ligam. Quando se liga, 1 mais 1 não dá 2? É o átomo de hélio. Isso é fusão nuclear. É bomba do tipo fusão. Tá juntando núcleo atômico. Agora, a bomba de fissão nuclear tem que quebrar núcleo de átomos maiores. Então, joga-se uma partícula aqui com muita força e desencadeia uma explosão. Separa essas partículas. É a bomba nuclear. Tá? Depois eu tenho imagem do livro, depois eu mostro. Depois eu tiro umas fotos e eu vejo como que eu posso mostrar para vocês, tá? Mas nossos estudos, pessoal, daqui em diante, não vai ser muito sobre núcleo atômico, não. Outra partícula que é mais fácil dos cientistas manipularem e que a gente usa muito são os elétrons, porque eles são bem menores e eles estão bem afastados do núcleo. Então, há muito tempo, os cientistas já mexem, já manipulam os elétrons. É a famosa eletricidade, olha a palavra. Elétrons, eletricidade. Vocês acham que a palavra eletricidade veio do quê? Dessas partículas, elétrons, tá? Então, quais são os fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia que existem devido aos cientistas saberem o funcionamento desses elétrons e utilizar, né? Então, a gente tem aí, ó, eletricidade e eletromagnetismo, tá? Eletricidade é mais comum para todos nós. O eletromagnetismo vai ser tema da nossa do nosso próximo conteúdo dos nossos próximos estudos, tá? Pura tecnologia e que a gente utiliza muito e nem sabia que tinha a ver com os elétrons, que é uma partícula constituinte dos átomos. Então, alguns fenômenos elétricos, ó, que a gente está acostumado: luz, eletricidade, o brilho dos metais. Sabe metais? Inclusive, ó, por acaso eu pintei minha unha de prata. Vocês sabem que só os metais conduzem eletricidade, né? Então, o brilho dos metais é elétrons em movimento. Esses materiais têm elétrons em movimento, né? A luz, por exemplo, quando esses elétrons, às vezes, eles pulam porque tem a eletrosfera, umas estão mais próximas do núcleo e umas estão mais distantes. Às vezes, por algumas situações, elas migram daqui para cá ou daqui para cá, e isso requer energia e emite luz, essa mudança, né? Nos metais, todos os metais, cor de ouro, cor de prata, cor de cobre, pode ser brinco, anel, tudo que emite luz é como se eles tivessem um pouco de luz própria, né? Não que eles tenham, mas assim, aquele brilho são os elétrons, eles têm mais elétrons em movimento, é a disposição dos elétrons, emitem luz, né? E a eletricidade é elétron em movimento naquele fiozinho de metal. Vocês já viram dentro do fio? Vocês já viram um fio descascado? Podia ter pegado um fio aqui com meu pai para mostrar para vocês. Vocês já viram um fio descascado que dentro tem um metalzinho? Ali tá circulando elétrons, né? Se a gente coloca um dedo no lugar errado, leva um choque. E o que a gente vai ver que é bem interessante, que a gente usa muito, ó, fenômenos eletromagnéticos. Mais pra frente, tá? A gente vai estudar isso. Eletro vem de elétrons e magnéticos vem de ímã, atração eletromagnética. A partir desse fenômeno, juntando eletricidade e magnetismo, né, foi criado, por exemplo, Wi-Fi. Existem vários tipos de luz. Qualquer radiação é uma luz. Eu vou falar sobre isso mais pra frente com vocês. Sinal de celular, sinal de controle remoto, tá? São exemplos
de ondas eletromagnéticas, de fenômenos eletromagnéticos, tá bom? Continuem acompanhando as aulas. Quem está assistindo as aulas do Centro de Mídia, eles já estão falando desse assunto, né? Mas a gente ainda não chegou lá. Pessoal, então junto com esse vídeo eu vou deixar essas anotações que eu falei de bomba atômica, dos fenômenos elétricos, da região do núcleo, né, da região do átomo, que a gente tem o núcleo e a eletrosfera. Eu vou colocar mais algumas anotações aqui, e aí vou tirar foto, vocês copiem também e me manda, tá bom? Então eu vou mandar o vídeo para vocês, esse vídeo, e vou mandar mais algumas anotações para vocês copiarem na sequência. Tá certo? Qualquer dúvida, vão me perguntando, a gente vai se falando, tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima, beijo no coração.